O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para te trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Fique ligado! Eu sou o jornalista Araldo Neto e estou ao meu lado com a minha colega Giliane Greff. Tudo bem, Giliane? Tudo bem, Araldo. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Especialistas apontam caminhos para a agricultura e a alimentação saudável em conferência na URGS. A ADURGS sindical entrega carta aos candidatos reforçando o tema educação na pauta da eleição 2018. A auditora do Tribunal de Contas do Estado defende manutenção do Fundeb para garantir a educação pública nos municípios. Um novo portal de notícias está no ar, com informações sobre educação, ciência e tecnologia e movimento sindical. Acesse portaladverso.com.br e fique por dentro das notícias. ADURGS Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. O Brasil ficou estagnado pelo terceiro ano consecutivo no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Desde 2015, estamos na posição 79 entre 189 países analisados. O desempenho brasileiro atualmente é bem diferente do apresentado entre 2012 e 2014, período em que o país avançou 6 colocações na classificação. O levantamento foi divulgado na semana passada. O IDH avalia o progresso dos países com base em 3 dimensões: saúde, educação e renda. Os indicadores brasileiros usados para fazer o trabalho são de 2017. A auditora do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul defende que a manutenção do Fundeb é vital para a educação pública dos municípios. Acompanhe a reportagem de Daiane Cerezer. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, vai vigorar até o final de 2020. Responsável por quase 50% do total investido no pagamento de profissionais de magistério, o fundo já se incorporou no financiamento da educação dos municípios. De acordo com a auditora do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Débora Brondani da Rocha, o futuro da educação depende do Fundeb para seguir. Esses valores já se incorporaram no financiamento da educação dos municípios. Há um grupo considerável em que já em torno de 80% ou 90% desse plus de Fundeb é empregado no pagamento dos profissionais do magistério. Então, esse é um recurso fundamental para esses municípios. E essa preocupação hoje vem que estamos num momento de debate, porque o fundo, tal como foi previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, ele vence no final de 2020 e nesse momento há então o debate para tornar o fundo permanente. Que esse valor que eles recebem a mais em função dessa redistribuição, que é fundamental para eles poderem continuar atendendo os alunos que já têm hoje, não só para expandir a rede. O que ocorre? 20% de impostos do Estado, de transferências que são feitas para os municípios, eles são contabilmente retidas, aí se forma um fundo único e se considera na educação básica as matrículas de cada município e do Estado e aí se redistribui. Claro, cada etapa, cada modalidade tem um valor aluno, mas aí com isso é feita a redistribuição. O que ocorre é que tem municípios que têm um número considerável de alunos, tem uma receita razoavelmente baixa, então ele depende dessa redistribuição para poder atender. E esse é um fenômeno que ocorre muito, por exemplo, em municípios maiores, que tem uma rede maior
uma receita baixa precisa desses recursos. Tem município que, se comparar a receita de impostos deles e comparar o que recebeu de Fundeb, o valor do Fundeb corresponde a mais de 50%. Tem um percentual grande, entre 30%, 50%, 60% comparada com a sua receita. Então, ou seja, depende totalmente desse recurso para poder atender a educação. A auditora Débora Brondani da Rocha foi uma das palestrantes do segundo ciclo de debates que resgatou a história das conferências em educação, congressos, planos de educação e a implementação das políticas educacionais. A reportagem sobre o debate, ocorrido em setembro na FACED, você confere no portal Adverso. Para o programa Adurgs no Ar, Daiane Cerezer. O vice-presidente da ADURG Sindical, Lúcio Vieira, participou na última semana da reunião do Fórum Estadual de Educação em Porto Alegre. O encontro serviu para acertar os detalhes sobre a etapa estadual da Conferência Nacional de Educação, a CONAE, que deve ocorrer nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. Durante a reunião, o professor apresentou a proposta de uma carta aberta aos candidatos ao pleito de outubro, assinada pelo Fórum, reivindicando o compromisso de todos com o tema da educação, conforme explica Lúcio Vieira. Bom, na verdade a reunião era mais uma reunião do Fórum Estadual de Educação, e uma reunião importante, porque é a reunião que antecede a realização da Conferência Nacional de Educação Etapa Rio Grande do Sul, que se dá nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. Está se ultimando, então, se detalhando, né, como é que vai funcionar essa conferência, né? E dentro do debate que se realizou hoje pela manhã, eu apresentei, como representante dos professores, né, federais, uma proposta também de que essa conferência, o Fórum Estadual de Educação, oferecesse à sociedade a sua posição diante da conjuntura eleitoral, já que essa conferência acontece uma semana antes das eleições, um documento que manifestasse a ideia desse fórum sobre sobre a educação, sobre a defesa do Plano Nacional de Educação, sobre a defesa da aplicação dos recursos, né, públicos para a educação, para a melhoria da qualidade da educação, acerca de vários itens que, inclusive, fazem parte dos documentos que orientarão o debate nessa CONAE, né? Infelizmente, né, a maior parte, né, principalmente as representações da Secretaria de Educação, se manifestaram contra a existência desse documento. O que nos preocupa, né, porque cabe à Secretaria de Educação exatamente a responsabilidade de encaminhar as metas, o cumprimento das metas, tanto do Plano Nacional de Educação, mas especialmente do Plano Estadual de Educação. E quando se nega a se fazer uma manifestação política em defesa desses pontos, aí a gente fica preocupado. Mas isso é um fórum plural, democrático, e é assim mesmo que se encaminha. Existe alguma outra possibilidade desse documento chegar, de se fazer, alguma outra oportunidade, o senhor vê que se possa se fazer chegar esse documento ou que esse tema aos candidatos? Não, certamente. A nossa federação PROIF, tanto a DURGS, já encaminhou documentos semelhantes aos candidatos, manifestando a posição do nosso sindicato, da nossa federação. No entanto, o que nós desejávamos é que esta ideia fosse além de ser uma posição de um sindicato, mas também de um fórum, né? O positivo na reunião de hoje é que entidades importantes como o sindicato das instituições privadas de ensino, né, o Sinep, a FEComércio, né, e outras entidades que representam esse setor privado da sociedade foram favoráveis ao documento, concordaram com o documento, concordaram que o momento político exigia essa posição, né? Então nós estamos avaliando, inclusive pediram cópia desse documento e inclusive sugeriram que a gente levasse à nossa conferência estadual esse documento para ser distribuído lá. O que nos deixa bem felizes, né? Porque os governos passam, eles são transitórios. E as instituições que representam parcela da sociedade, elas são perenes. Então,
estabelecer essas alianças entre aqueles que defendem a educação para além do cenário eleitoral, para além dos partidos políticos, mas como uma questão estratégica, estruturante da sociedade, nos é muito caro, nos é muito importante. Conforme colocou o vice-presidente da Durgs, Lúcio Vieira, o sindicato já encaminhou aos candidatos uma carta semelhante, pedindo prioridade ao tema da educação. Ela foi aprovada em assembleia realizada em agosto. O presidente da Durgs, Paulo Machado Mors, destaca as principais reivindicações defendidas no documento. Em primeiro lugar, o compromisso com a revogação da Emenda Constitucional número 95, que é pauta prioritária tanto do nosso sindicato quanto da federação a qual nós estamos ligados, o Proifes Federação. Sem a revogação dessa emenda constitucional, que congela os orçamentos por 20 anos, nós voltaremos a ser um país apenas exportador de grãos e de bois. Nós não podemos desmontar a nossa já muito qualificada educação pública, gratuita, e todo o aparato científico que já está implantado nesse país e que já tem excelência reconhecida internacionalmente. Outro aspecto, a defesa da elaboração de uma base nacional curricular comum de forma democrática e não imposta por apenas um grupo identificado ideologicamente com apenas um setor do pensamento. Outro ponto, a defesa intransigente da liberdade do docente na educação. Com isso eu quero dizer, fora movimento escola sem partido. Duas reformas que merecem o nosso repúdio. A reforma trabalhista, que já foi imposta pelo governo, e a reforma da Previdência. São duas reformas que, se forem realmente necessárias, terão que ser feitas com o aval de toda a população. Terão que ser feitas de forma democrática, muito bem discutida, muito bem elaboradas. E não da forma com que está sendo feita, inclusive com praticamente trazendo o trabalhador de volta a uma situação de servidão. Com relação agora ao Plano Nacional de Educação, cuja defesa também está clara na nossa carta, e que é uma lei condenada a não ser cumprida devido à limitação orçamentária imposta pela Emenda Constitucional 95, nós temos apenas, dos 13 candidatos à presidência da República, apenas 5 colocam em seu projeto de governo o tratamento do Plano Nacional de Educação com a intenção de cumpri-lo. O PNE está destacado nos planos de governo dos candidatos Ciro Gomes, do PDT, Fernando Haddad, do PT, Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart Filho, do PPL e Marina Silva, da Rede. Vamos fazer uma parada rápida. Na volta, você confere os destaques da Conferência Internacional sobre Agricultura e Alimentação, realizada na última semana na URGS. Já voltamos. A redução dos investimentos em pesquisa e inovação está destruindo as universidades públicas e levando a produção científica para um cenário sombrio. O colapso da pesquisa no Brasil é resultado das decisões políticas daqueles que governam nosso país e que estão condenando gerações e gerações de brasileiros ao atraso e à dependência. Educar, não lucrar. A Durgs Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. Além de contar com a proteção de um sindicato que defende os interesses dos professores das instituições federais de ensino superior, o associado da Durgs Sindical conta com descontos exclusivos em 37 estabelecimentos. Você paga menos para ir ao cinema, nas farmácias, nas livrarias e em muitos outros lugares. Acesse a página do sindicato e veja a lista completa dos convênios. Não perca tempo, associe-se. A Durgs Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. Voltamos com o programa A Durgs no Ar.
Olha só, Gílio, pesquisadores de 36 países, instituições internacionais, movimentos sociais, agricultores rurais e urbanos estiveram reunidos em Porto Alegre na última semana para a 3ª Conferência Internacional sobre Agricultura e Alimentação em uma Sociedade Urbanizada. Realizado na URGS, o evento teve como tema central alimentos saudáveis, sociobiodiversidade e sistemas agroalimentares sustentáveis, inovações do consumo à produção. A coordenadora executiva da conferência, Potira Prais, avalia que o encontro serviu para apontar os principais desafios para o mundo da agricultura e da alimentação. Então, o evento ele foi bastante intenso, né? Era realmente impossível acompanhar todas as atividades. Nós tivemos muitas atividades paralelas. Eu acho que ele contribuiu muito em mostrar a relevância da alimentação para a sociedade contemporânea. Então, o alimento ele é algo que é biológico, a gente precisa se alimentar diariamente, mas ele também é algo social que está interferindo na nossa cultura, nas nossas crenças. Ele interfere totalmente na promoção do tecido social e ele pode promover uma preservação de culturas ou ele pode degradar esse tecido, né? E também ele tem um fator político e econômico muito forte, né? Que ele pode, se mantém a agricultura como tem sido feita hoje, ela tem cada vez mais aumentado as desigualdades sociais, aumentado a diferença entre ricos e pobres, mas ela tem o potencial, sim, para se tornar um sistema muito mais integrador que permita o acesso dos pequenos agricultores a mercados, que possibilite também com que haja uma interação mais adequada entre o rural e o urbano, entre consumidores e produtores, e que a agricultura possa realmente pensar e ser reestruturada para se tornar mais sensível às necessidades da população, mitigando os impactos ambientais. Um dos painéis da conferência abordou o tema Alimentação e Agricultura em uma Sociedade Urbanizada, uma agenda de múltiplos atores. 8 palestrantes de várias partes do mundo apontaram perspectivas diante de 3 questionamentos apresentados previamente pela organização do evento. Potira Prais relata os principais pontos de convergência apresentados pelos debatedores. Bom, eu acho que o painel ele foi muito bom, né? De certa forma, a gente teve intervenções super qualificadas e críticas sobre, né, tanto a conferência quanto os desafios que a gente tem numa sociedade urbanizada para repensar a agricultura e alimentação. Acho que existem alguns pontos de convergência e consenso, né? Por exemplo, a necessidade de realmente a gente entrar num processo de transação intensa para um sistema mais sustentável, mais socialmente inclusivo e justo. Também a necessidade de que isso passe por um processo de uma formação de um novo público consumidor que saiba valorizar os alimentos, mas que também possa ser informado e responsabilizado pelas suas escolhas. E a necessidade muito grande de que isso aconteça através de um processo de interação entre academia, sociedade civil organizada, governos e agências privadas. Os desafios eles são muitos ainda, né? Uma estrada longa, um processo extremamente complexo e possivelmente lento de se fazer, né? Temos que lidar com a questão das mudanças climáticas, repensar o papel do Estado, em especial como um promotor de políticas públicas e também no seu papel de controle social, né? Em especial no que diz respeito à perspectiva neoliberal e como uma economia industrializada e predatória de recursos naturais tem atuado, né? Também temos que discutir bastante ainda como que a gente consegue sensibilizar e incluir atores que não estão ainda muito engajados nesse processo, né? Em especial as agências de governo, as gestões municipais, territoriais e nacionais. E também eu acho que se abriu possibilidade de uma série de parcerias e colaborações a partir dos encontros da conferência que esperamos possam contribuir justamente para a implementação de um sistema mais sustentável, equitário e justo. Ao todo, 20 unidades acadêmicas da URGS participaram da organização e das atividades da conferência.
Tudo o que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. Ficamos por aqui. Você ouve o programa Durgs no ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade ou a qualquer momento em portaladverso.com.br. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.